Existe uma palavra que ecoa através dos milênios, sussurrada em textos antigos, gritada em manchetes modernas e temida nos corações de milhões. Almaguer, por muito tempo, foi vista como um mito distante, uma fantasia apocalíptica. Mas, e se neste exato momento, os primeiros acordes dessa sinfonia final já estivessem ressoando pelo mundo? E se as profecias mais sombrias da humanidade estivessem, de fato, se alinhando com a nossa realidade geopolítica? O que antes era uma narrativa para o fim dos tempos, agora se manifesta como uma sombra inquietante sobre o nosso presente. Não estamos falando de contos de fadas, mas de advertências que atravessaram eras, encontradas em textos sagrados que milhões consideram a própria palavra divina. O livro do Apocalipse, em particular, pinta um quadro vívido de uma batalha final, um conflito de proporções cósmicas que culminará no Vale de Megido. Muitos desconsideram isso como mera alegoria, mas a precisão geográfica e os detalhes descritos sugerem algo muito mais tangível. É um chamado à reflexão profunda sobre o que esses antigos videntes realmente previram e quão literalmente devemos interpretar suas visões para os nossos dias. O epicentro dessa profecia, o ponto focal de toda a atenção milenar, é uma pequena faixa de terra no Oriente Médio, Israel. Desde a sua controversa restauração como nação, em 1948, Israel tem sido um barril de pólvora geopolítico, um ímã para conflitos e uma fonte inesgotável de manchetes. Mas, para os que estudam as profecias, a existência e a posição de Israel não são acidentais. Elas são a peça central de um quebra-cabeça muito maior, um relógio profético que, segundo muitos, está agora marcando os minutos finais. As tensões escalam, as alianças se formam e se desfazem com uma velocidade vertiginosa, e o mundo observa com apreensão. Antigas inimizades reacendem e novas ameaças emergem, todas parecendo convergir para essa região já volátil. Quando olhamos para a Síria, o Irã, a Rússia e as nações árabes, não estamos apenas vendo notícias diárias. Estamos testemunhando o desenrolar de um drama que, para muitos, foi predito há milhares de anos. Como se os atores de uma peça antiga estivessem, um por um, tomando seus lugares no palco, prontos para a cena final. A pergunta que paira no ar é perturbadora. Estamos, de fato, presenciando o despertar de Almaguer, o conflito atual em Israel e seus vizinhos o prelúdio para a batalha final? Ou seria tudo uma mera coincidência histórica, um alinhamento fortuito de eventos que apenas a fé fervorosa interpreta como profecia? O que sabemos é que a história da humanidade está repleta de ciclos de guerra e paz. Poucos momentos parecem tão carregados de significado e premonição quanto o atual. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar sua percepção do futuro para sempre. A tensão que se adensa sobre o Oriente Médio e especificamente sobre Israel não é um fenômeno meramente geopolítico. É o eco de séculos de profecias, um relógio divino que, segundo as Escrituras, tic-taqueia rumo a um clímax inevitável. Israel, esta pequena faixa de terra, não é apenas um ator no cenário mundial. É o próprio palco, o epicentro de uma narrativa que transcende a história humana. Sua existência, resiliência e os conflitos que a cercam são vistos como sinais inequívocos dos tempos derradeiros, os dias que antecedem a grande conflagração final. A restauração de Israel como nação soberana em 1948, após quase 2 milênios de diáspora, é um dos eventos mais impressionantes da história moderna. Para muitos crentes, é a confirmação poderosa de que o relógio profético de Deus está em movimento. Profetas como Ezequiel e Isaías descreveram o retorno do povo judeu à sua terra natal nos últimos dias, um ajuntamento de ossos secos que voltariam a ter vida. Essa restauração não foi um acidente histórico, mas um cumprimento preciso,
preparando o terreno para os eventos que culminarão na Batalha de Almeguerém, colocando Israel no centro das atenções globais. No entanto, essa restauração não veio sem desafios. Desde sua concepção, Israel tem sido um ponto de discórdia, cercado por nações hostis e dilacerado por conflitos. A luta pela sua existência, a constante ameaça à sua segurança e a complexidade de suas fronteiras são, para os estudiosos da profecia, parte integrante do roteiro escatológico. Esses conflitos, muitas vezes vistos como meras disputas territoriais, adquirem uma dimensão muito maior quando interpretados à luz das Escrituras, que prevêem que Jerusalém se tornará uma taça de tontura para todos os povos ao redor. É nesse cenário de tensões crescentes e profecias cumpridas que Israel emerge como ponto focal para a Batalha de Almeguerém. As Escrituras delineiam um ajuntamento massivo de nações contra Jerusalém, um cerco final que precederá o retorno de uma figura messiânica. Não é apenas uma batalha por território, mas um confronto de proporções cósmicas, uma prova de fogo para a fé e a soberania. A localização geográfica de Israel, na encruzilhada de 3 continentes, e sua importância religiosa, tornam-no o palco perfeito para um conflito que atrairá a atenção e a participação de potências globais. Mas a pergunta que ressoa, mantendo o mundo em suspense, é: quais nações se alinharão contra Israel neste embate final? E mais crucialmente, por quê? As profecias apontam para uma coalizão de povos do norte, do sul e do oriente, motivados por uma mistura de ganância, ideologia e talvez cegueira espiritual. Serão antigos impérios ressurgindo sob novas bandeiras? Serão potências nucleares atuais buscando hegemonia? A identidade exata desses agressores permanece envolta em mistério, mas sua intenção é clara: destruir Israel e, ao fazê-lo, desafiar o próprio plano divino. O palco está montado, os atores se posicionam e o relógio avança. As profecias não são vagas. Elas descrevem uma coalizão formidável, liderada por Magog, associada a regiões do norte, como a moderna Turquia ou a Rússia. Ao seu lado, a Bíblia menciona Pérsia, Irã, Cuxi, Etiópia, Sudão, Puti, Líbia, além de Gomer e Bet Togarma, nações da Anatólia e do Cáucaso. Essa aliança geográfica detalhada há milênios espelha assustadoramente os blocos de poder que hoje se formam contra Israel e o Ocidente, revelando um enigma geopolítico profundo. O que impulsiona essa união contra um pequeno país no Levante não se resume a disputas territoriais. As Escrituras sugerem um plano oculto, uma motivação mais profunda e malévola, talvez ideológica ou espiritual, visando a aniquilação completa de Israel. É um ódio enraizado, ecoando desde os tempos antigos, alimentado por narrativas de dominação e ressentimento. Essa coalizão não é acidental, é a convergência de interesses hostis, orquestrada por forças que veem a existência de Sião como uma afronta à sua visão de mundo e poder regional. Um choque de civilizações de proporções apocalípticas. Este conflito não será isolado, mas o ápice de um período de turbulência global, conhecido como a Grande Tribulação. Almeguerém, portanto, não é apenas uma batalha, mas o clímax de uma era de provações sem precedentes, onde desastres naturais, colapsos econômicos e perseguições se intensificam. É um tempo de purificação e julgamento para o mundo, com Israel no centro. A batalha final será o ponto de inflexão. Mas quem são, de fato, os verdadeiros inimigos? São apenas nações ou há forças mais sombrias em jogo, movendo os peões do tabuleiro geopolítico? As profecias descrevem um adversário que transcende o puramente humano, um inimigo com uma agenda que busca erradicar a presença de Deus na Terra. Personificada em Israel, a escala do conflito é global, com implicações para toda a humanidade.
As descrições bíblicas da intensidade dessa luta final sugerem um embate não apenas físico, mas espiritual, onde o destino do mundo pende na balança. Ainda há um mistério profundo. As descrições bíblicas da Grande Tribulação e de Almeguerém apontam para um período de sofrimento e revelação que transcende qualquer conflito histórico. Essas profecias intensificam a questão. Seriam esses inimigos meros instrumentos de uma força maior, um plano oculto que se desenrola desde o início dos tempos? O palco está montado, os atores estão se posicionando e a precisão assustadora das antigas palavras nos força a encarar a possibilidade de que o derradeiro confronto está muito mais próximo do que ousamos imaginar. O confronto final se aproxima e o palco, como vimos, está montado em Israel. As nações, impulsionadas por agendas que transcendem a mera política, convergem para o Vale de Megido, um ponto estratégico e historicamente carregado de simbolismo. A tensão é palpável, o ar carregado de desespero e a fúria das nações contra a fé atinge seu ápice. À primeira vista, a situação de Israel parece insustentável, cercado por uma coalizão global de inimigos sedentos por sua aniquilação. É o clímax de séculos de profecias, onde a esperança humana parece se esvair diante da magnitude da ameaça. Mas é exatamente nesse momento de desespero absoluto que as Escrituras revelam a mais extraordinária e decisiva intervenção. Não será uma batalha travada com estratégias humanas, mas o que o próprio Criador dos céus e da terra se manifestará. Um grito de guerra celestial ecoará. Terremotos dividirão a terra. Pragas assolarão os exércitos invasores e os céus se abrirão para revelar a glória do Messias, que descerá para defender seu povo e julgar as nações. A intervenção divina não é uma mera ajuda, mas uma demonstração esmagadora de poder soberano, virando o jogo de forma instantânea e avassaladora. Nesse dia, sem precedentes, o destino das nações que ousaram se levantar contra Israel será selado. As profecias de Zacarias e do Apocalipse descrevem uma devastação sem igual para os exércitos invasores, com a própria natureza conspirando contra eles. Israel, outrora cercado e à beira da aniquilação, testemunhará a sua mais gloriosa libertação, reconhecendo finalmente seu Messias e sendo restaurado à sua posição central no plano divino. A Batalha de Almeguerém, portanto, não é apenas um conflito militar, mas um julgamento final sobre a arrogância humana e a rebelião contra Deus, culminando na vindicação de seu povo escolhido. Com o pó da batalha assentado, uma nova era amanhece para a humanidade. As tensões e os mistérios construídos ao longo da história encontram sua resolução definitiva. A Batalha de Almeguerém pavimenta o caminho para o estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra, um período de 1000 anos de paz, justiça e retidão, onde a verdade prevalecerá e a maldade será contida. As nações aprenderão a guerrear nunca mais, e o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. É a promessa de um mundo transformado, livre da tirania e do sofrimento que assolaram a humanidade por tanto tempo. Almeguerém é mais do que uma batalha. É o ponto de inflexão, a revelação final da soberania de Deus e a promessa de um futuro glorioso. É um lembrete contundente de que, em meio ao caos e à incerteza do mundo, existe um plano divino que se desenrola implacavelmente. As profecias não são apenas histórias antigas, mas um mapa detalhado para o futuro. Se você ficou intrigado com a profundidade e a relevância desses eventos, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e explorar conosco, mais a fundo, as profecias que ainda aguardam cumprimento. Deixe seus comentários abaixo com suas impressões e perguntas. Até a próxima, onde continuaremos a desvendar os mistérios do tempo.